Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Nesse vídeo vamos apresentar aqui a planilha de controle de obras e serviços. Essa planilha, aqui como está aqui na parte dela, a capa, ela é um controle de pagamentos e recebimentos de obras e serviços diversos. Você vai ter aí uma precisão do que você lança, né, no seu dia a dia. Talvez você está usando uma caderneta, um bloco de notas para você anotar tudo que você faz. Essa planilha vai te ajudar a registrar de uma forma precisa todos os lançamentos que você tem aí no papel. Você vai poder colocar na planilha. E depois você pode imprimir um relatório relacionado a isso, tá? Quer seja você que trabalha com informática, seus projetos de informática, você vai montar uma rede, você vai configurar numa empresa, né? Fazer serviço de manutenção. Você trabalha também com serviço de manutenção de máquina, manutenção de moto, manutenção de carro. Porque você pode pensar, mas daí é só para obra? É só para obra de casa, apartamento, piscina? Não, você pode fazer para diversas situações aí, tá? É você que vai montar a sua forma de trabalhar com a planilha. Por isso que a gente colocou obras e serviços, porque a obra é um serviço que você presta para o cliente. Então, quando você presta o serviço lá, você vai fazer uma construção, mesmo você sendo um pedreiro, né? É um serviço entre você e um cliente. Você quer anotar o que você fez, você quer saber quanto você gastou. Muitas das vezes o cliente ele não quer ter a parte do material. Ele vai acertar um serviço com você e você que vai colocar os materiais à parte, tá? Você já trabalha dessa forma com o cliente e vai ter clientes aí diferentes, clientes que ele vai pagar o material à parte, mas tem cliente que ele vai pagar para você já tudo cheio e você que vai para essa parte. Por isso você tem que cobrar um valor diferenciado também. Então eu vou mostrar aqui a telinha de lançamento, que é justamente essa telinha que eu vou botar aqui do lado, ó. Eu vou clicar aqui nesse botão aqui, exibir e atualizar a lista abaixo. Então nessa parte aqui em branco, você está vendo aqui, ó, quando eu clico, ele mostra todos os lançamentos. E essa planilha tem uma forma de separar tudo que você lança. Então aqui embaixo vai ter total a pagar, total pago, total a receber, total recebido. Isso quer dizer que você tem como separar os seus dados ali, os lançamentos, os pagamentos que você fez, tá? E você vai poder trabalhar de uma forma bem bacana. Aqui na parte de cima dessa telinha, ele vai ter o código, que é automático. Você não precisa se preocupar em colocar um código aqui. Aqui é desbloqueado, mas se você quiser trabalhar com ele automaticamente, então observe que ele vai listando para você, tá? Eu quando cliquei aqui em exibir, ó, ele mostrou todos os códigos que já estão no sistema, tá aqui do 5 a 1, tá vendo? Ele coloca sempre o mais recente na parte de cima, para que você possa saber qual foi o seu último lançamento. E aqui, se você for fazer um novo lançamento, ele já muda aqui o código para o número 6. Observe que não está aqui, ó, na lista o número 6, mas ele disponibilizou já. Assim que a gente abriu a telinha, ele disponibilizou o número 6 para lançamento. E aqui do lado tem o nome do projeto ou obra, barra obra. Você vai clicar aqui nessa setinha do lado, ó, e vai ter aqui as obras pré-cadastradas. Isso não quer dizer que só são essas aqui. Você pode cadastrar as obras que você quiser. Desde um projeto de uma piscina que você vai fazer para um cliente, tá? Ou você está fazendo aí uma casa, somente a cozinha desta casa. Você está fazendo uma casa inteira, você está fazendo uma casa de alto padrão, você está fazendo uma casa. Você está aliás, perdão, você está construindo, está numa construção de um prédio pequeno, tal. Desde um projeto pequeno ou um projeto grande, o porte médio, você que vai definir como você vai fazer essa estrutura aí, tá? O serviço que você vai pegar, é claro. E aqui na parte do lado aqui, ó, tem um botão chamado tabelas e lançamentos. Esse mesmo botão que está aqui é o mesmo que está aqui na tela, ó, tabelas, tá? Eu vou dar uma paradinha aqui nessa tela, vou clicar nesse botão tabela para mostrar o que é que ele mostra aqui para gente. Vou fechar aqui a telinha, ó. Ele vai mostrar para a gente aqui as colunas divididas em cada parte dos dados que você vai pré-cadastrar. Então aqui no status não precisa mexer, está em amarelo aqui justamente por isso, ó. Aqui é o status de lançamento, pago, a pagar, a receber ou recebido. Você não precisa mudar nada aqui, não você vai desconfigurar a planilha. Nessa parte de descrição e lançamento, aqui você pode acrescentar os dados que você quiser, desde que seja um abaixo do outro. E que você vai poder colocar aqui, ó, pagamento de conta. Aqui eu coloquei alguns, né? Prestação de serviço, quando você prestar o serviço para o cliente. E o pagamento de imposto, se você quiser separar
ali tem uma parte na planilha que eu vou mostrar para vocês que tem como você fazer um cálculo do imposto dentro do serviço. A gente sabe que tem serviço que a gente presta para o cliente, que o cliente fica responsável pelo pagamento, por reter o imposto, tá? Mas é uma outra conversa. Eu só estou falando que você que já tem esse conhecimento, você pode colocar a porcentagem ali do imposto e ele vai ser retido quando você emitir a nota. Bom, nessa parte aqui de conta cliente barra favorecido, você vai colocar aqui os clientes ou o favorecido do pagamento. Quando você fazer um pagamento, você vai colocar o favorecido, se é energia, água. Eu coloquei algumas coisas aqui bem básicas, tá? Mercado, limpeza geral, algumas situações que você pode colocar aqui como favorecido. E quando for o cliente, você vai colocar o nome do cliente, o nome da empresa. Eu coloquei cliente teste porque eu estou fazendo aqui o teste da planilha para que você possa avaliar. E aqui do outro lado tem aqui o nome do projeto. Lembra que eu falei o projeto no início do vídeo? Então, você vai colocar aqui, ó, que projeto se trata? O que esse cliente te contratou? Foi para que projeto? Então, é uma casa? É uma obra? É uma ferrovia? É uma construção de uma ponte? O que quer que seja, tá? Eu falei no início informática. Você que vai escrever aqui um abaixo do outro e determinar isso dentro do seu projeto. Apenas uma observação aqui, que quando você definir o projeto, os lançamentos têm que ser nesse projeto. Eu vou mostrar para você na tela, tá? Todo projeto que você definir, você não tem que mudar toda hora, senão na hora que você for fazer um filtro, ele não vai trazer as informações corretas. Então você tem que definir. É casa, cliente tal. Por exemplo, aqui é o cliente teste, e para esse cliente teste eu estou fazendo a casa. Isso aqui é apenas uma coincidência que está alinhada aqui um do lado do outro, tá? Isso não tem problema. Mas você está fazendo um serviço para um cliente, e esse cliente é justamente o da casa. Então, o projeto desse cliente é o da casa. Todos os lançamentos que você fizer vai ser referente a isso. Os meses você não precisa mudar nada, já está aqui de janeiro a dezembro. E o setor vai depender do que você trabalha aí, tá? Se você vai estar fazendo dentro do projeto. A gente sabe que um projeto de uma casa não é nenhum mês que termina, a depender da casa, né? Você está fazendo um serviço ou um projeto, então o que acontece? Dentro dessa casa, você está separando o que você vai dar início, né? Você vai separar os setores. Se você está começando pela fundação, a parte hidráulica da casa, então você vai definir isso e também você pode definir os valores junto ao cliente, ok? Então, explicada essa parte, a gente vai aqui para a tela inicial, vai clicar aqui no botão de lançamento, eu vou clicar em exibir para mostrar aquela tela que estava aqui. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como estão os lançamentos. Aqui embaixo nós temos 6 lançamentos, né? Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, não, 5 lançamentos, desculpa, 5 lançamentos. E aqui temos o total a pagar, é um valor aqui compromissado, total pago, ele já fez esse pagamento, total a receber e o total recebido, tá? Observe que aqui tem uma barra que eu posso clicar, segurar e arrastar para a direita. Isso quer dizer que ele mostra para mim, ó, o que eu estava fazendo, o setor que eu estava fazendo o pagamento, a quem se refere o pagamento, né? Então, aqui no quadro, eu tenho o status, eu tenho a data que eu fiz o pagamento, ou que vou pagar, ou que recebi, ou que vou receber, então tá aqui. Aqui eu tenho a descrição desse pagamento, eu coloquei aqui pagamento de conta. Aqui eu estou dizendo que refere-se ao pagamento de conta da obra, dessa obra teste, tá? E aqui eu estou falando que os valores, né, do pagamento, se o valor vai discriminar justamente para separar aqui embaixo. E aqui o setor, observe aqui, ó, o setor está mostrando aqui, ó, contas, contas a pagar, conta de despesa. Aqui está dizendo fundação, hidráulica, limpeza, ou seja, ele está mostrando aqui para a gente a divisão do que eu estou fazendo desse pagamento, tá? Bom, eu falei muito teoria aqui agora, vou fazer agora a questão da prática. Vou fazer um lançamento aqui, ó, relacionado à casa. Observe que eu falei que já tinha aqui o número cadastrado aqui de forma automática. Eu vou vir aqui, eu vou dizer que aqui é um valor a receber. Estou colocando aqui essa data para o dia 30/7, ó, 2026. Mas se o Valdir já separa o mês automaticamente aqui para mim, ele vai separar. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui embaixo, eu vou dizer que tipo de valor é esse, né? Qual a classificação dele? É um pagamento? É uma prestação de serviço? É uma prestação de serviço. Dentro do mesmo cliente que está aqui cadastrado, tá vendo? Nome do projeto obra, casa teste. E aqui, ó, eu vou definir que é do mesmo cliente,
Aqui eu vou colocar o setor, eu vou dizer que aqui é o piso. Eu vou dizer que para colocar esse piso, eu estou cobrando aqui R$ 4.500. Tá barato, né? Para colocar o piso. Eu não vou dizer, eu não vou colocar aqui quanto foi de imposto, tá? Mas, aliás, se eu colocar aqui um valor de imposto, vamos dizer que aqui é a nota fiscal que eu vou emitir para esse cliente. Mas aqui eu já vou deduzir um imposto. Vou dizer que esse imposto aqui, ó, é 5%. Observe que, como eu coloquei 5%, ele está dizendo que desse valor aqui, dentro lá da prefeitura que eu vou fazer o pagamento, esse valor, se é um valor retido, o cliente vai fazer esse pagamento para mim. Se não, é um serviço que eu estou fazendo dessa nota e eu já sei quanto eu vou pagar de imposto. É 225. Como isso ajuda? Isso ajuda porque é o seguinte, quando você for fazer a prestação do serviço para o seu cliente, e nesse caso, o serviço que você faz, é você que paga o imposto, né, seu cliente, né, não é o imposto retido, você já sabe quanto você vai pagar de imposto daquele serviço. Então você pode simular isso aqui antes e você dá realmente um valor correto para o cliente, um valor deduzido já com imposto. Tá? Então observe que desse serviço ele vai receber 4.275. A nota é 4.500, claro, mas vai deduzir o imposto ali, já sabe realmente o valor bruto que vai ficar com ele desse serviço. Bom, feito isso aqui, é tudo que eu preciso, tá? Demorei um pouco na parte teórica, porque você tem que entender como a planilha funciona, mas observe que, feito isso aqui, basta eu clicar no botão salvar. Quando eu clicar aqui, ó, ele vai perguntar se realmente eu quero fazer isso, né? Ele pergunta aqui, deseja realmente gravar esses dados? Observe que é como se fosse um programa, essa planilha funciona como um programa. Eu vou dizer que sim, ele disse que os dados foram salvos com sucesso, vou dar um OK, ó. Ele não apagou nada, porque eu posso fazer outros lançamentos para o mesmo cliente, tá? Eu posso fazer isso. Por isso ele não apagou nada. Mas se eu quiser limpar aqui, ó, se eu limpar, ó, ele vai limpar aqui os dados. Se eu vir aqui também, ó, limpar, ó, ele limpa os dados aqui para mim, tá? Agora, como é que eu sei que que esse dado foi cadastrado? Eu vou clicar aqui em exibir de novo, ó, e ele vai trazer para mim, ó. Ó o código 6 aqui embaixo, tá vendo? Se eu clicar aqui em selecionar, aqui na lista, e clicar em editar, ele vai trazer para mim, ó. Observe aqui em cima, ó, código 6, casa teste, tá vendo? Foi um valor a receber, 30/7. Ele está dizendo aqui para mim que é um cliente, é o cliente teste, é o piso, 4.500. E eu realmente deduzi o imposto aqui, ó, R$ 225 e o líquido foi 4.275 reais. Eu posso botar uma observação aqui, mas Paulo, pode, se você quiser, você pode colocar uma observação aqui, sem problema nenhum. E o que são esses campos aqui embaixo? Aqui são os campos para eu filtrar os dados. Então, por exemplo, esse serviço é do mês 7. Então, ó, é do mês de julho. Qual é o ano? O ano é 2026. Então, se eu colocar aqui, ó, 2026, eu estou fazendo um filtro. Basta eu clicar nesse botão, ó, e ele vai trazer todos os lançamentos que eu fiz no mês 7. Observe que agora a lista ficou menor. Ficou aqui o 1, o 2, o 5 e o 6. Então ele está mostrando para mim aqui, ó, que eu tive dentro desse mês. Eu tenho aqui um pagamento a receber, que hoje é dia 25. Então aqui dia 30/7, né, que eu acabei de fazer esse lançamento. Ele está mostrando para mim aqui também que eu já tenho um pagamento que eu fiz, ó, da casa, tá? Aí, mas Valdo, como é que eu sei o que foi que eu fiz aqui de pagamento depois que eu lançar? Aqui na listinha você pode clicar com o botão direito aqui em cima, ó, na barrinha, ó, na setinha, ó, e você vai verificar aqui, foi uma contas a pagar. De quê? Aí eu vou clicar aqui em editar, ó. Ele vai mostrar para mim aqui, ó. Ele pagou água, tá vendo? Pagou água, contas diversas. Vamos dizer que ele está lá fazendo o serviço na obra e ele está fazendo o pagamento. Ele se responsabilizou em pagar a água, tá? Desse serviço. Então ele está fazendo esse pagamento normalmente. Aqui embaixo ele tem prestação de serviço, aqui já é um recebimento, ó, a receber. E relacionado ao quê? Clica aqui em editar em cima, ó, é a hidráulica, tá vendo? Ele cobrou aqui 10 mil, aqui ele não colocou o imposto, ele está fazendo esse pagamento. Ele vai ter esse recebimento, esse valor que está para receber também para o dia 30. Então observe como a planilha funciona de uma forma bem precisa, tá? Para que você possa saber quanto você pagou, quanto você recebeu ou vai receber e quanto você tem a pagar caso você faça o lançamento dentro da obra. Uma pergunta que o pessoal pode fazer aqui
é a seguinte: mas Sivaldo, eu posso fazer isso para pagamento pessoal? Eu estou vendo o seu vídeo aí, mas eu quero usar a planilha para meus pagamentos pessoais. Você pode fazer se você quiser. É só você vir aqui e fazer a questão da tabela da forma que você precisa para fazer os seus pagamentos pessoais. Mas Sivaldo, eu faço serviço pequeno. Não é obra grande, nada disso. É coisa pequena. Eu posso fazer uso da planilha? Como eu falei, você vai usar esse entendimento que estou te falando aqui e você vai poder prestar esse serviço aí para o seu cliente, ou você faz coisas pequenas, coisas básicas, consertos, né? Pequenos reparos, e você quer ter esse controle, você pode usar essa planilha também. O valor dessa planilha está bem acessível, tanto para você que trabalha com coisas pequenas, você talvez é um MEI, ou você é uma pessoa física, como eu falei, trabalha como pessoa física, serviço de autônomo, ou você é uma empresa de pequeno porte ou de grande porte. Eu sei que empresa de grande porte geralmente já tem um sistema, mas talvez você quer simplificar, você não quer ter tanta coisa na tela, às vezes você não consegue nem saber, identificar o que você está fazendo e você precisa de uma planilha mais simplificada. Então essa planilha vai te atender. E eu falei para vocês do relatório, eu vou clicar nessa impressora aqui para mostrar para vocês como isso funciona. Ó, ele vai mostrar uma outra tela, e nessa outra tela ele está mostrando aqui, ó, relatório de pagamentos e recebimentos. Aqui, como não tem nada aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Não tem nada aqui, ó, de total a pagar, só tem total pago. Foi o filtro que eu fiz de julho de 2026. Então, tem valores, né, a receber, tá aqui. Mas aqui ele discrimina e mostra para cá também, ó, total pago, total a receber, tá vendo? E aqui ele dá a lista de tudo que você precisa saber aí. Talvez você vai, como eu falei, você vai ter a questão aí também de separar os valores, você vai ter essa lista aqui, tá? Se você clicar aqui para visualizar a impressão, vou fechar aqui a telinha, ó, ele vai trazer para você essa visualização em um formato de papel A4, e ele vai tá virado aqui, ó, a impressão na forma de paisagem. Então ele não está aqui em pé, né? É o formato retrato, ele está no formato de paisagem. Você vai poder imprimir aí na sua impressora. Qualquer impressora você vai poder imprimir aqui sem problema nenhum. E você vai ter isso guardado se você quiser, tá? Você vai ter que ter cuidado com o backup dessa planilha, porque se você registrar tudo aqui e não atualizar, não fizer cópia, não fizer backup, você vai ter o risco, né? Os computadores vai ter que sempre ter esse trabalho, essa segurança aí. Qualquer coisa a gente pode dar esse suporte para você também, tá? E uma última situação aqui, se você tiver qualquer dúvida, você pode colocar aqui embaixo, aqui nas mensagens, a gente vai responder assim que possível, certo? Se você pode perguntar, mas se eu dessa planilha aqui, o valor dela, onde é que eu sei? Aqui embaixo no vídeo você vai saber vai ter o link e o valor dessa planilha. O pagamento dessa planilha é único, então você não vai ter aqui mensalidade. Nós temos o plano mensal, aliás, mensal não, semestral e anual. Se você quiser, você pode falar conosco como funciona. E dentro desse plano tem um backup. A gente se responsabiliza pelo backup que você fizer aí dentro do plano junto conosco, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Vai perdoando aí a demora. Se você vir que tem uma situação que você já quer adiantar, adianta o vídeo aí para que você possa chegar exatamente na parte que te interessa e você possa aí limitar o tempo, né? Para que você possa trabalhar direitinho e ver se a planilha te atende, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo.